Fala pessoal, tudo bem? André aqui falando. Olá colegas. Bom, para quem for assistir esse vídeo foi produzido por alunos do Instituto Federal de Mato Grosso, foi produzido para a matéria de Fundamentos da Computação e basicamente a gente fala sobre linguagens interpretadas. Nós estruturamos o vídeo da seguinte maneira: nós começamos falando sobre o que é uma linguagem de programação, a gente dá essa ênfase às linguagens interpretadas e faz uma revisão histórica e também de evolução dessas linguagens até falar das principais do mercado. A gente vai falar sobre Java, Basic, JavaScript, C#, Python e PHP. Então eu vou deixar também na descrição do vídeo o tempo em que cada uma começa, para você muitas vezes pular e ir direto naquela que você tem maior interesse, tá bom? E no mais, vamos lá, vamos estudar, vamos ir aos vídeos dos colegas. Antes de tudo, devemos saber o que é linguagem de programação. Ela é utilizada para permitir criar programas que controlem o comportamento de uma máquina através de uma série de instruções. Essas linguagens de programação podem ser divididas em dois grupos: as de alto nível, que usam uma linguagem próxima à utilizada por humanos, e apesar disso facilitar a programação, exigem um alto nível de conversões para se tornar linguagem de máquina, e as de baixo nível, que são menos intuitivas, mas que necessitam de um baixo nível de conversão, por serem mais próximas da linguagem de máquina ou linguagem binária. As linguagens de alto nível são mais utilizadas por serem mais fáceis de aprender e de corrigir possíveis erros. No entanto, quando um programador tem um projeto, independente de qual nível de linguagem utilize, o código que é editado diretamente chamamos de código-fonte, ou programa-fonte. E como esse código-fonte é compreendido pela máquina? Bom, para isso temos duas opções de tradução: a interpretação e a compilação do código. Na compilação, o programa-fonte é antes transformado totalmente em linguagem de máquina por um compilador. Então passamos a chamá-lo de programa-objeto. O processo de execução vai inserir os dados de entrada do usuário diretamente no programa-objeto, e cada vez que utilizado o programa, não será necessário compilá-lo novamente, o que diminui seu tempo de execução. Já quando se opta por interpretar, a tradução é feita por um programa chamado interpretador, na medida que o programa-fonte é executado linha por linha. Assim que uma linha é interpretada, inseridos os dados de entrada, passa-se para a próxima linha, até o fim do programa. Sempre que executado, todo esse processo é realizado novamente. Já que o foco do nosso trabalho são as linguagens interpretadas, irei citar algumas vantagens e desvantagens. Começando pelas vantagens, como dito anteriormente, a correção se torna mais simples, já que é mais fácil compreender cada instrução do programa. Também consome menos memória, por ser traduzida linha a linha, e o resultado do programa é imediato. Suas consequentes desvantagens são execução do programa mais lenta, estrutura de dados mais simples e a necessidade de fornecer o programa-fonte ao cliente. Eu vou apresentar para vocês sobre o histórico das linguagens interpretadas. A linguagem de programação, elas são usadas para a comunicação com os computadores, sendo elas compiladas ou interpretadas. No caso das interpretadas, que traduz a linguagem da máquina e executa o programa ao mesmo tempo que analisa linha por linha, temos algumas linguagens que foram as mais relevantes de acordo com a sua época. E assim, elas foram desenvolvidas e sendo utilizadas até hoje. É bom destacar na história da programação o teor de Jacquard, que basicamente funcionava como um programa que dizia qual fio poderia passar por cima ou por baixo, que eram cartões perfurados que continham as instruções do modelo que deveria ser produzido. Isso ocorreu no ano de 1801, que foi feita pelo Joseph Jacquard, que era um francês, que ficou conhecido como teor de Jacquard. A máquina analítica de Babbage ocorreu no ano de 1822 e ele foi baseado no teor de Jacquard. Então, ele propôs um projeto de uma criação de uma máquina que realizava cálculos. A Ada, que é a primeira programadora, ela estava apoiando nesse projeto e traduziu, expandindo assim uma descrição de máquina analítica de Babbage, considerando o primeiro computador da história. O algoritmo. Na década de 40, foi visto que havia necessidade da criação de linguagens para cada tipo de problema. Por isso surgiram os algoritmos, que são uma sequência lógica de instrução
que poderiam ser executadas até hoje por agente computacional, ser humano, qualquer pessoa, eletrônico ou mecânico. Que elas basicamente são umas sequências, instruções que tem uma forma estruturada que é para determinar um tipo de problema. Os programas de computadores, eles são escritos por meio de algoritmos que atendem a alguma linguagem específica. Eu e no Kael falaremos agora sobre a evolução das linguagens. Década de 40. Ao longo dos tempos, foi notável que havia necessidade da criação de linguagens para cada tipo de problema. Com o surgimento dos algoritmos, as linguagens foram crescendo, e algumas em paralelo, outras em caminhos específicos atendendo a sua função, levando então à produção de vários tipos de paradigmas, ou seja, estilos de linguagens e objetivos, sendo elas orientadas a objetos, imperativas, funcionais, estruturadas e etc. Década de 50. As primeiras linguagens eram de programas escritas em código de máquina e inseridos no computador através de cabos. E como era difícil de escrever e modificar a linguagem da máquina, então se criou a Assembly, que era considerada de baixo nível por ter a maior proximidade com a máquina, mas ela foi a mais usada na época porque era próxima da compreensão humana, cujo compilador, que era o tradutor, trocava o código binário por uma linguagem mais compreensível. Ainda sendo considerada primitiva, os programadores começaram a buscar outras formas de escrever as linguagens de programação, dando origem às linguagens de alto nível. As linguagens como Fortran, a Lisp e a COBOL foram usadas primeiramente em aplicações com supercomputadores, na criação de software de negócios e desenvolvimento, como por exemplo nos caixas eletrônicos e pela NASA. A Fortran ela foi utilizada na engenharia, aplicativos científicos resolvendo cálculos matemáticos amplos. A Lisp ela foi criada para descrever algoritmos e programas utilizados na inteligência artificial. E a COBOL foi usada para a manipulação eficiente de muitos dados, especialmente para empresas e finanças. Década de 60 e 70. No final da década de 60, as linguagens foram evoluindo e, com a criação da Algol 60, inovando a forma de escrever os códigos. E com sua popularidade, ela evoluiu para a Algol 68, mas logo entrou em defasagem, porque procurava-se a linguagem mais compreensível e estruturada. De muita importância também surge a BASIC, que foi criada em 1964, a fim de envolver a população no acesso de computadores, porque naquela época só os cientistas tinham acesso aos softwares. Em 1970, com o surgimento da Pascal, seu alto nível ganhou popularidade e é usado até mesmo no ensino da programação estruturada, também na introdução da lógica de programação, sendo atualizada logo depois para Object Pascal, utilizada para o desenvolvimento de aplicações para Windows, também pela Apple. Porém, a grande favorita foi criada em 1972, que foi a linguagem C, desenvolvida com o objetivo de utilizá-la no sistema Unix. Sendo de uso geral e intermediária, originaram-se dela muitas outras linguagens como C#, Java, JavaScript, PHP, Perl e Python. Aqui está o final do trabalho e deixamos agora com o Neukael. Dando continuidade ao que foi dito pelo Everton, aqui na evolução das linguagens, vou começar aqui a falar dos anos 80, que foi quando foi criada a linguagem C++, que tinha como objetivo de criação a compatibilidade com a linguagem C. Porém, ela se destacou bastante por ser mais simples e mais dinâmica, além de ser uma ótima linguagem para trabalhar em níveis de sobrecarga grande. Nos anos 90, a explosão da internet mudou o rumo da programação, e linguagens relacionadas à internet foram criadas, como por exemplo Java, JavaScript, e além dessas linguagens a gente pode citar outras que foram criadas nesse período, por exemplo do PHP, Visual Basic e Objective Pascal. Partindo para os anos 2000, o C começou a perder o protagonismo para algumas das alternativas, como C#, Python, Objective-C. Objective-C cresceu bastante com o auge do iOS e se consolidou com a popularidade absoluta de Java, JavaScript e Python, enquanto que as demais linguagens continuam lutando para manter sua relevância no mercado. Aqui eu vou para uma parte do trabalho que é só minha, que é tratar sobre a linguagem Java, e aqui eu vou falar das principais características dela. É uma linguagem que tem suporte à orientação a objeto, portabilidade,
é uma linguagem segura, linguagem simples, de alta performance, dinâmica, interpretada, independente de plataforma. Vou dar um exemplo de Java aqui. Eu decidi usar a estrutura de decisão, que é o que a gente está usando bastante nas aulas de programação, né? Aqui no caso, a linguagem Java provém de duas estruturas de decisão também, que é o C, né, que é o if, no caso aqui em Java, e o escolha, que é no caso aqui em Java o switch, né? Aqui embaixo tem a sintaxe de cada um deles, né? Que seria ali if, aí entre parênteses a condição, ali colocaria um bloco de comandos ali. Aí embaixo o else, que equivaleria ao senão, né? Aqui no switch, que é no caso escolha, seria ali switch, a variável, ali caso, por exemplo, pode colocar caso 1, caso 2, ali só tem um caso que é para demonstração. Aí o bloco de comando, ali tem o comando break. O comando break, a gente não tinha utilizado ele em Portugal, se não me engano nem existe. Ele é um comando exclusivo de Java, que ele faz com que quando chega naquela linha ali que está o comando break, ele pare de executar a estrutura de decisão e vai para a primeira linha fora da estrutura, né? Ou seja, ele pularia as 3 últimas linhas que tem ali, não executaria e iria para fora da estrutura de decisão. Ali o default ali embaixo, caso ele não entre no primeiro caso, o default é como se fosse o outro caso, né? Em Portugal. Caso não entrasse ali no primeiro, entraria no outro caso, que é o default, que ali teria o bloco de comandos também, e o break também, que é para ele sair da estrutura. Agora vamos aqui para uma aplicação, que é um programinha em Java, que ele soma 2 valores, né? Bem simples, só para demonstrar aqui. Ele começa ali, import java.outputscanner, ele está importando a classe scanner, né? Que em Java é utilizada para leitura de dados. Ali ele está publicando a classe soma, né? Public class soma. Aí public static void main string arms. Aí ele declara 2 variáveis do tipo inteiro, a valor 1 e a valor 2, e zera elas, coloca o valor 0 dentro delas, né? Ali ele declara o instrumento que ele vai utilizar para ler, que ali no caso é o objeto scan, né? Scanner scan recebe new scanner system in. Aí ele coloca um system out print, que é para escrever na tela, né? Em Java, que é como se fosse o escreval, né? Escreval, que é para quebrar a linha, em Java é system out print ln, né? Que ele quebra a linha com ln. Insira o primeiro valor. Aí ele valor recebe scan, que foi o que ele falou que ia ler ali, ó. O objeto scan que vai fazer o papel de scanner. Scan.next.int, que a variável é inteira. Aí ele faz a mesma coisa ali embaixo com o valor 2, ou seja, ele lê os 2 valores. E lá embaixo ele imprime, ele faz a impressão com o system out print, já colocando ali o total, né? E aquele maisinho equivale no Portugal a vírgula, né? Que faz para separar o texto das variáveis, né? Então ali ele coloca total igual mais, que é para juntar os dois, valor 1 mais valor 2, ou seja, a soma de 2 valores, o programinha simples. Eu vou apresentar para vocês a linguagem de programação BASIC, que na sua tradução da sigla significa Código de Instrução Simbólico para Todos os Fins para Iniciantes. O BASIC ele foi desenvolvido por 2 jovens, que é o John e o Thomas, que eram membros do departamento de matemática de uma universidade Dartmouth. O projeto nasceu no ano de 1964. O BASIC ele foi desenvolvido com o intuito de ser uma linguagem fácil e interativa, de modo que enquanto eles criam um programa, eles poderiam executar no mesmo tempo, sendo uma linguagem interpretada. Essa é a universidade e eles foram criados com base de outras 2 linguagens, que é o Fortran e o Algo. A sua primeira versão foi chamada de Dartmouth Basic, por causa da universidade, que só tinha 14 instruções. Eles foram reembolsados com isso porque deram certo os programas, só que eles não queriam proteger a sua invenção, sendo algo privado. Eles queriam
deixar de domínio público para que todo mundo tivesse acesso, e esse seria o diferencial do Basic. Mas assim, várias outras versões foram aparecendo do Basic e outras empresas foram desenvolvendo elas. A ANSI, que é o Instituto, reconheceu no ano de 1974 a necessidade de uma implementação padrão da língua Basic. E isso foi no início da década de 1980, onde a computação foi surgindo junto e outras linguagens também. No ano de 1984, a Microsoft lançou o compilador Basic, que surgiu uma nova versão, que é o Visual Basic, que já foi projetada por uma interface. E no final do ano de 1990, estima-se que 90% dos softwares que foi produzido pelo Windows na época foi desenvolvido com o Visual Basic. As principais características: a linguagem Basic é interativa, que sendo uma linguagem interpretada, e alguns comandos, os comandos que são utilizados: o let para atribuição, o read para ler algum valor, a data para definir esses valores, o print, que é para bem de impressão mesmo, que é para imprimir o dispositivo de saída, o valor que foi expresso, o goto, que é para redirecionar a execução do programa de linha por linha. A linguagem de alto nível, ou seja, se aproxima mais da linguagem humana do que da máquina, é uma linguagem operativa e já foi dito que foi baseado em outras linguagens e é fácil de aprendizado. Aqui é um exemplo para verificar se o número é ímpar ou par usando o Basic. Aqui é o input, que é a entrada que você vai digitar lá para o usuário, que vai pedir para ele digitar um número. E o número que ele vai receber, ele vai guardar, o número que for digitado, ele vai guardar numa variável. Aí a outra opção, ele já vai guardar essa variável no valor D. Agora, na linha 40 já, se o valor da variável D que já foi colocado foi igual a 0, caso seja verdadeiro, ele já vai pular para a linha 70, que vai dizer se o número é par. Caso ao contrário, ele vai para a linha 50, que é a seguinte, e vai falar esse número é ímpar. Se for ímpar, ele já vai pular para a linha final, que vai finalizar o programa. Um exemplo. O outro exemplo é para a equação de segundo grau, só para vocês terem uma noção, que vai realizar a leitura das variáveis que vai ser declarado, mas isso aqui é só para mostrar que que é uma das outras formas de resolver esse exercício, que aqui finaliza essa execução desse programa. As limitações. A linguagem Basic ela era limitada por conta das instruções, que é suas primeiras versões. No entanto, nem sempre foram amplas as possibilidades. A primeira versão, chamada Basic, ela não era capaz de acessar bancos de dados, que fazia com que os programas que fossem desenvolvidos nela eram extremamente simples, sendo dessa forma uma linguagem voltada para iniciantes. No entanto, depois que foi evoluído o Visual Basic, foi muito bem recebida, porque a Microsoft ela investiu no Visual Basic para não apenas possibilitar o acesso de bancos de dados, mas também para disponibilizar um banco de dados extremamente amplo e o mais universal possível. Além disso, a nova versão eliminou várias limitações de versões anteriores, como o pequeno número de variáveis que se poderia usar no código, número de janelas que poderiam ser abertas, dentre outras. Dessa forma, a linguagem atualmente é muito bem recebida por desenvolvedores de todos os tipos de software, mas ela não é muito utilizada. As mais famosas que vocês vão ver nos slides a seguir é o Python, o PHP, que são as que são mais utilizadas hoje em dia. E basicamente esse é uma apresentação geral sobre o Basic.
Começarei falando sobre JavaScript. O que é? JavaScript é uma linguagem de programação criada em 1995 por Brendan Eich. Ela tinha como propósito oferecer aos desenvolvedores formas de tornar determinados processos de páginas web mais dinâmicos, assim deixando-as mais agradáveis. Como funciona? Ao invés de rodar remotamente em servidores na internet, o JavaScript tem como característica rodar programas localmente, ou seja, ao lado do cliente. O JavaScript fornece às páginas web a possibilidade de programação, transformação e processamento de dados enviados e recebidos. Suas principais características: ela exerce controle sobre o HTML e o CSS para manipular comportamentos de páginas web. Também independe de plataforma e permite a criação de funcionalidades para sites que não podem ser criados com HTML e CSS. Também o código de JavaScript ele é embutido no HTML, ou seja, basta que o programador que for utilizar coloque a tag script no momento de escrever nas linhas de JavaScript. Ela também tem uma linguagem familiar para quem usava Java, C ou C++. Seu modelo de objetos é baseado em protótipos, não em classes, como no caso do Java. Suporta funções sem requisições especiais de declaração. Também é um tipo de programação dirigida por eventos, ou seja, que possibilita a criação de trechos de programa que respondem a eventos específicos, tais como um clique de botão. Mostrarei agora exemplos básicos de estruturas de repetição. A linguagem do JavaScript ela tem 3 estruturas de repetições: a estrutura for, a estrutura while e a estrutura do while. Começando pela for, vocês podem ver aqui que dentro do script, colocaria o for e dentro do parênteses colocaria a condição inicial, a condição final, a ação a executar também. Isso daí executaria o bloco de código. Temos agora a estrutura while, que também dentro do script colocaria o while e dentro do parênteses a condição, no caso seria o bloco de operação. Agora eu falaria do while, que é bem parecido com a while, mas tem uma mudança, Colocaria o do e dentro da chave ficaria o bloco de repetição ali, depois colocando o while e entre os parênteses a condição, fechando assim o script. Falando das aplicações do JavaScript no dia a dia, onde ele é utilizado começando pelo landing pages e hot sites, que são ambos sites que possuem apenas uma página e visam objetivos específicos, aqueles que têm um foco em especial. Também tem os portfólios pessoais, que são sites com seu portfólio, tipo um currículo, só que ali, além de você falar o que sabe fazer, você vai estar também mostrando na prática, tornando assim mais atraente, mais interessante receber um desses do que um arquivo doc. Um e-mail marketing também, que muitas empresas usam para manter comunicação com o público-alvo, tratando de marketing digital, utilizando para compartilhar conteúdo por e-mail. Websites com Bootstrap. Consegue deixar facilmente seus sites responsivos, ou seja, adaptados tanto para celulares quanto para telas maiores e com um padrão visual de excelente qualidade. Também tem algumas limitações. Ele é vulnerável a brechas de segurança no sistema, navegadores e páginas envolvidas. Também pode ser usada para executar programas maliciosos sem que o usuário saiba ainda por cima. Pode ser renderizada de maneiras diferentes pelos dispositivos compatíveis, causando problemas de desempenho. E aí galera, João Carlos aqui, darei continuidade à nossa apresentação sobre linguagens interpretadas. Irei falar sobre a linguagem de programação C#. Aplicações. O C# utiliza o conceito de máquina virtual. Sua aplicação roda conversando com a CLR, a Common Language Runtime. A CLR é um ambiente de execução para todas as linguagens da plataforma .NET, não apenas para o C#. O CLR isola totalmente a aplicação do sistema operacional. Se uma aplicação rodando no CLR termina abruptamente, ela não afetará outras máquinas virtuais e nem o sistema operacional. Como a máquina virtual deve trabalhar com diversas linguagens de programação diferentes, a CLR não pode executar diretamente o código do C#, pois ela precisa executar uma linguagem intermediária comum a todas as linguagens da plataforma .NET, a CIL, Common Intermediate Language. Para gerar o CIL, que será executado pela CLR, precisaremos primeiro passar o código desenvolvido em C#
para um compilador da linguagem. O compilador lê o arquivo com código-fonte do programa e faz a tradução para o código intermediário que será executado pela máquina virtual. Bem, para executarmos uma aplicação C#, precisaremos passar o código CIL do programa para a CLR, a máquina virtual da .NET. Agora irei falar sobre o que é essa .NET. Na verdade, essa .NET é um framework que foi desenvolvido para disponibilizar um ambiente único para desenvolvedores e execução de sistemas e aplicações. A plataforma oferece diversos recursos relacionados à interface, acesso de dados, conectividade a banco de dados, criptografias, comunicações de rede e ambiente de desenvolvimento web. Através do uso das funcionalidades do framework, o trabalho do analista desenvolvedor tende a se tornar mais produtivo e mais eficiente. Eu trouxe um exemplo para vocês, utilizando os operadores condicionais if e else. Primeiro é feita a declaração da variável juntamente com o tipo de dado e o valor da variável. Para criar a estrutura de operadores condicionais, primeiro utiliza-se o if, entre parênteses e aspas, é colocado o valor da condição, então, depois abre-se chaves, e utiliza-se o comando console.writeLine para mostrar a saída, que no caso é o texto, você está no bloco if. Então, continuando, fecha a chave, depois utiliza-se o else, abre chaves, e utiliza-se o comando console.writeLine novamente para mostrar a saída que é o texto, você está no bloco else. Bem, trouxe algumas características do C#. O C# também é uma linguagem orientada a objetos, então ela suporta esses outros conceitos como encapsulamento, herança e polimorfismo. Uma coisa muito interessante do C# é que ela foi inspirada também em outras linguagens de programação, como por exemplo C++ e o Java. Limitações, trouxe duas aqui. Bem, primeiro você não pode declarar um construtor sem parâmetros. Cada tipo de estrutura já deve fornecer um construtor implícito sem parâmetros que produz o valor padrão do tipo. Outra limitação é que você não pode inicializar um campo de instância ou propriedade em sua declaração. Muito bem, galera, esta foi a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado a todos. Python. Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada, imperativa, onde com instruções e comandos o programador dirá como e o que exatamente um programa deve realizar. Orientada a objeto, funcional por ser útil para diversas situações e de tipagem dinâmica e forte. Seu nome tem origem de um seriado chamado Monty Python. Python também é um gênero de répteis da família Pythonidae. Essa linguagem possui atualmente cerca de 30 anos. Foi lançada por Guido van Rossum, matemático e programador, em 1991, e projetada com a filosofia de enfatizar a importância do esforço do programador sobre o esforço computacional. Além disso, ela prioriza a legibilidade do código sobre a velocidade ou expressividade, por isso é visto como um código bem limpo e claro. Suas três principais aplicações são desenvolvimento web, que é o termo utilizado para definir sites ou aplicativos que podem ser acessados diretamente pelo navegador web, seja em computadores ou dispositivos móveis. Python é uma ótima alternativa para a criação de aplicações web de forma simples e poderosa, já que conta com dois dos principais frameworks para desenvolvimento web do mercado. Big Data, que é a análise e interpretação de grandes volumes de dados. É sem dúvida uma ferramenta fundamental para que as empresas possam obter vantagens competitivas em diversos segmentos. Atualmente, torna-se essencial no mercado, visto que auxilia a definição de estratégias de marketing, gerando valor ao negócio. E Python, por possuir diversas bibliotecas, está pronto para trabalhar com Big Data. Machine Learning, ou aprendizado de máquina, faz parte do conceito de inteligência artificial e estuda os meios para que as máquinas possam realizar tarefas que seriam desempenhadas por pessoas. Baseia-se na ideia que sistemas podem aprender com os dados, identificando padrões e tomando decisões utilizando o mínimo de intervenção humana. Estrutura de condição.
if, else, elif. Utiliza-se o if para executar uma ação caso uma condição seja atendida. Quando é necessário um comportamento específico caso a condição não seja satisfeita, precisamos utilizar a palavra reservada else. Adicionalmente, se existir mais de uma condição alternativa que precisa ser verificada, devemos utilizar o elif para avaliar as expressões intermediárias antes de usar o else. Em algumas situações, é comum que uma mesma instrução ou conjunto delas precise ser executada várias vezes seguidas. Nesses casos, normalmente utilizamos um loop, ou laço de repetição, que permite executar um bloco de código repetidas vezes enquanto uma dada condição é atendida. O for, do português para, nos permite percorrer sequências previamente conhecidas ou determinadas por uma variável. Já o while, ou enquanto, executa um conjunto de instruções várias vezes enquanto uma condição for atendida. Agora nós vamos falar um pouco de PHP. O PHP, como é conhecido hoje, é na verdade o sucessor para um produto chamado PHP/FI. Criado em 1994 por Rasmus Lertoft, a primeira encarnação do PHP foi um simples conjunto de binários Common Gateway Interface, CGI, escrito em linguagem da programação C. Originalmente usado para acompanhamento de visitas para o seu currículo online, ele nomeou o conjunto de scripts de Personal Homepage Tools, mais frequentemente referenciado como PHP Tools. O PHP teve várias versões, e começou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vale mencionar que a versão 6.0 foi pouco utilizada devido à falta de suporte para Unicode no núcleo da linguagem. Logo após esse desastre, a maior parte das funções foi portada para outras versões do PHP 5.3, 5.4, etc., em que houve um salto gigante de recursos úteis. Em outubro de 1995, Rasmus liberou uma completa reescritura do código, trazendo de volta o nome PHP. Estava agora brevemente nomeado Personal Homepage Construction Kit, tendo sido até este momento exclusiva para sistemas Unix e sistemas compatíveis com POSIX. O potencial para uma implementação em um Windows NT começava a ser explorado. O código tem outra reforma completa e em abril de 1996, combinando o nome dos últimos lançamentos, Rasmus introduziu o PHP/FI. Essa segunda geração de implementação começou realmente a evoluir o PHP de um conjunto de ferramentas para sua própria linguagem da programação. Tem algumas versões que são mais importantes para a gente saber agora, elas são o PHP 5.0 e o 7.0. Segundo os dados do site W3Tech, o PHP é utilizado em quase 80% do desenvolvimento da web, visto que a versão 7 tem 53,1% de uso e a versão 5 tem 46,5%. Dados de junho. A demora para migrar para novas versões se dá devido a muitos bancos de dados e pouca motivação financeira. O PHP 5 foi lançado em julho de 2004 após um longo desenvolvimento e vários pré-lançamentos, principalmente impulsionado pelo seu core Ascend Engine 2.0, com um novo modelo de objeto e dezenas de outros novos recursos. O PHP 7 foi lançado em dezembro de 2015. Após anos de desenvolvimento, veio com uma nova versão do Ascend Engine e muitas melhorias. Destaca-se o foco em velocidade, podendo chegar a ser até 2 vezes mais rápido que seu antecessor. Suporte consistente aos sistemas 64 bits e redução do uso de memória. Em vez de muitos comandos para mostrar HTML, como acontece com C ou Perl, as páginas PHP contêm HTML em código mesclado que faz, abre aspas, alguma coisa, fecha aspas. Nesse caso, mostra, abre aspas, olá, eu sou um script de PHP, fecha aspas, igual está mostrando aqui no lado direito da tela. O código PHP é delimitado pelas instruções de processamento, as tags, de início e de fim, que permite que você entre e saia do modo PHP. O que distingue o PHP de algo como JavaScript no lado do cliente é que o código é executado no servidor, gerando HTML e então enviando para o navegador. O navegador recebe os resultados da execução desse script, mas não sabe qual era o código-fonte. Você pode inclusive configurar seu servidor web para processar todos os seus arquivos HTML com o PHP, e então não há como os usuários dizerem que você tem na mão. Alguns exemplos de grandes empresas que utilizam o PHP são Facebook, Google, Wikipedia, Spotify e Uber, entre outros.
Nas principais características do PHP é que ele é um sistema open source. E como ele é um sistema open source, chega muito atualização para ele, só que às vezes demora para sair oficialmente isso. Outro atrativo do PHP é a facilidade com que ele se mescla ao código HTML. Como a linguagem HTML é uma linguagem de marcação que forma apenas páginas estáticas, ela é um tanto limitada para os padrões atuais. É aí que entra o PHP, que pode ser embutido diretamente por meio do código HTML. As principais funções do PHP são coletar os dados de formulários, acessar, ler e gravar em bancos de dados, criar sites com conteúdo dinâmico, receber e enviar cookies. Como o PHP é de código aberto, outra função importante é poder customizar aplicações construídas com a linguagem. Você pode criar um site facilmente sem conhecer nenhuma linguagem de programação utilizando o WordPress. A relação do WordPress com o PHP foi um dos principais motivos para o crescimento da utilização da linguagem. Nas limitações do PHP, a gente pode mencionar a falta de continuidade, porque desde que foi inventado o PHP teve várias versões. Isso poderia ser um ponto positivo, mas se tornou um grande ponto negativo. Tudo isso porque muitas vezes não havia compatibilidade entre as mesmas. Isso fazia com que diversos erros acontecessem. A continuidade é um fator importante, e isso ainda faz falta por aqui. O suporte às datas. Sabemos que é possível fazer todos os tipos de cálculo através da linguagem PHP. Mesmo assim, essa função não se mostra tão benéfica, ainda mais quando a comparamos com outras linguagens da programação, como por exemplo a da ASP. Aplicativos de servidor. Por estarmos falando de uma linguagem de servidor, o ideal é que tivessem aplicativos de servidor para o PHP, mas isso não acontece de forma prática, e por isso muitos programadores preferem estar utilizando outras linguagens que já têm diversos aplicativos de servidor. Como mencionamos nas vantagens, estamos falando de uma linguagem open source, por isso as novas funções são incorporadas primeiro e depois divulgadas. Isso faz com que aconteça um certo atraso para usufruir das novidades, porque os documentos demoram para serem incluídos de forma oficial no site do PHP, igual eu mencionei anteriormente. Mas independente das vantagens e desvantagens que apresenta, estamos falando de uma tendência que tem tudo para ser melhorado a cada versão e que continua sendo bem utilizada em todo o mundo. Bom, pessoal, esse aí foi o vídeo do nosso grupo. A gente espera que a gente possa ter contribuído um pouco mais com seus conhecimentos. A gente sabe que tem várias outras linguagens, a gente sabe que tem muito conhecimento que muitas vezes não coube tudo dentro desse vídeo. Mas a gente espera que possa ter feito uma diferença para você, principalmente no que tange a linguagens interpretadas, ok? Se fez sentido para você, compartilha, conhecimento nunca é demais. E no mais, estamos aí, até a próxima vez. Um abraço!